Bom dia, pessoal, tudo bem? Um prazer bater este papo com vocês. E hoje eu quero tratar de um assunto muito interessante, que foi uma frase que eu ouvi, um enunciado que eu ouvi do excelentíssimo ministro do STF, Dr. Luiz Roberto Barroso, quando ele afirmou: precisamos armar o povo brasileiro com educação, cultura e ciência. Pois bem, eu quero aqui refletir sobre algo que eu considero muito grave e até uma certa infantilização dos nossos adultos, dos nossos pais, dos nossos professores, que é sempre delegar a culpa das nossas mazelas ao governo. Tudo parte para o indefinido, tudo é culpa do governo. Tanto faz se ele é governo A, B ou C. Quando eu ouvi esta frase do Dr. Barroso, que nós precisamos de cultura, de educação e de ciência, precisamos armar a população brasileira com isso, é que eu me motivei a conversar com vocês sobre as minhas considerações sobre estes 3 itens. Vamos partir primeiro da educação. É com muita preocupação que eu vejo e sinto que muitos dos pais, de um modo até bastante ingênuo, se preocupam tão somente com as notas dos seus filhos. Se ele tirou nota 8, se ele tirou nota 7, se ele tirou nota 10, mas não se preocupam com o entendimento do seu filho sobre os enunciados do ensino fundamental e do ensino médio. O que que isto ocasiona? Isto ocasiona jovens que saem do ensino médio e não conseguem interpretar um simples artigo de jornal. Eu sinto muito decepcioná-los, mas o apagão da educação brasileira não ocorreu ou não está ocorrendo apenas nestes 3 últimos meses. Nós vivemos um apagão educacional há muito tempo, é coisa de décadas. Salvo raríssimas exceções, as nossas aulas do ensino público se assemelham à aula dada pelo professor Girafales para o Kiko, o Chaves, o Nhonho e a Chiquinha. O nível é baixíssimo. Se os pais não incentivarem os seus filhos a uma educação complementar e alternativa, não dará boa coisa. Eu cito aqui uma polêmica que eu causei numa palestra minha na Livraria Leitura, quando eu afirmei que pais medíocres produzem filhos medíocres. Este apagão educacional, se o seu filho tira 10, tira 9, cuidado, ele pode ser um bom decorador, mas de repente ele não é um bom entendedor. Aí a questão, o que os nossos jovens estão
trabalhando ou procurando melhorar para terem uma educação de qualidade, que sim, que parta da escola, mas também que parta dele, da iniciativa dele. Então, este primeiro comentário meu sobre o apagão educacional. O outro ponto e que está intimamente ligado a isto é a nossa cultura. O brasileiro, em geral, a média de cultura do brasileiro, eu até brinco, ele é curto, mas ele não é culto. Que é uma coisa comportamental que eu penso assim, que é demonstrativo de uma nação. Um pai acha caro comprar para o seu filho um livro de R$50. E um adulto acha caro o livro é caro. E ele lê muito pouco, ele lê muito mal. Olha, eu não vou ser aqui politicamente correto, não é o meu perfil, mas grande parte da população brasileira não lê, não sabe o que é um livro, não foram apresentados a um livro ainda, tem que ter esta apresentação. Oi, muito prazer, eu sou Maria. Oh, muito prazer, eu sou o livro. E mais, da pequena parte da população que lê, eles leem autoajuda, Paulo Coelho, Augusto Cury, ao nosso nível baixíssimo. E digo mais, adultos compram livros para colorir, como diz o Raul Seixas, né? Para o mundo que eu vou descer. Então, olha a conjunção da coisa. O pai, com este nível de curtura, porque ele é curto, ele não tem condições de dar uma educação, de cobrar uma educação para o seu filho. Isso é muito preocupante. Olha, eu vou afirmar algo que ocorre comigo. Eu tenho leitores na Europa e os leitores me cobram ou me parabenizam pelas resenhas que eu faço de autores clássicos, de literatura clássica, como Balzac, Flaubert, Émile Zola e outros. É demonstrativo de uma nação o seu grau de cultura e não de curtura, porque muitos são curtos, muito curtos. Então, este é o pai, este é o adulto que vai perpetuando a sua mediocridade, os seus filhos. Volto a dizer, existem excelentes exceções. Partindo agora para o terceiro enunciado, o doutor Barroso fala de ciência. Vamos trazer para um exemplo básico da nossa contemporaneidade. A Covid-19, o coronavírus. Pessoal, entendimento científico, pelo amor de Deus, enunciado básico, isto vem da Idade Média. Na Idade Média, eu vou ser bem didático com vocês, mostrem este vídeo para pessoas de pouco entendimento, que eu vou falar assim, um beabá
2 mais 2 dá 4. Para um vírus que não tem remédio, para um vírus que não tem vacina, o único remédio para o combate ao vírus é o isolamento social. Isolar as pessoas que estão acometidas pela doença. Na Idade Média nós tínhamos os leprosários, para que o vírus não se alastre. Agora, num país curto, com pessoas curto, com entendimento curto, com postura curta, nós entendemos que é mais importante comprar sapato, comprar vestido, arrumar o cabelo, fazer a nossa ginástica nos parques, do que se proteger do vírus, colocando em riscos a saúde dos outros e a sua própria. Lockdown na Espanha, na Itália. Fechou tudo, fechou total. Ao entendimento das pessoas de que o confinamento é um benefício para a população. E não que o governo, que a mídia, que campanhas publicitárias tenham que falar a todo tempo, falando da necessidade do isolamento social. Claro que eu entendo que daria para flexibilizar se tivéssemos uma população consciente, onde poderia abrir todo o comércio, sem problema nenhum, mas onde houvesse a consciência de que quando a senhora fosse numa loja de eletrodoméstico comprar um liquidificador, ela poderia ir sozinha e não levar o marido, 4 filhos, o cachorro, o papagaio, 2 gatos. Gente, é questão matemática simples. Quem tem que sair, que saia. Quem tem que trabalhar, que trabalhe. Não é? Nós vivemos num país miserável, as pessoas estão passando fome, isso é fato. Agora, se você puder ficar em casa, fique em casa. Se você puder evitar ir à rua, evite. Isto é ciência elementar, isto é probabilidade matemática. Eu tenho condições de ser acometido pela Covid-19? Com certeza. Agora, a probabilidade matemática me diz o seguinte: quanto mais eu sair, mais chances eu terei de ser acometido. Quanto mais eu me resguardar, mais eu irei me resguardar, irei resguardar as pessoas que eu amo, os meus vizinhos, os meus amigos. Enunciado simples. Uma mente matemática não é tubinho de ensaio. Não são cientistas malucos que ficam com aqueles óculos fundo de garrafão e tem um perfil como o do Einstein. Não é isto. Ciência é compreensão básica, entendimento básico. Para um vírus que não tem remédio, que não tem vacina, o importante é o isolamento social. Isso é enunciado básico. Agora, olha a nossa mazela, resumindo tudo. Num país sem educação, sem cultura e sem entendimento científico, realmente nós estamos no atraso. Eu vejo com muita preocupação o enunciado de que o Brasil é o país do futuro. É uma pena, mas ele continuará sendo o país do futuro. Porque na Europa, muitos países são e continuarão sendo o país do presente. Culpa menos do governo e mais da nossa população, que acha caro comprar um livro por
por R$50, que não exige uma educação dos seus filhos e que, consequentemente, não tem entendimento científico nenhum. Eu vou aqui dar uma dica de filme para vocês, Capitão Fantástico, onde um pai, ele cria os seus filhos na selva e ele educa os seus filhos. E claro, no que pese a falha, porque os seus filhos acabam não tendo as relações interpessoais tão necessárias, nessa fase da vida, a infância, a adolescência. Mas há uma cena que é sintomática e eu fiquei assim, eu quase levantei da poltrona e bati palmas. É quando o seu filho, de 11 anos, 12 anos aproximadamente, questionado pela sua tia que vivia na cidade, tinha um entendimento de que a educação dele não era boa, ele dá uma aula de entendimento da matéria com profundidade, porque ele não frequenta a escola convencional. Ele é educado pelo seu pai e ele humilha o seu primo, que é a criança que na sua faixa etária está inscrito na escola convencional. Isto me fez ver, claro, eu convido a assistirem ao filme, que é um filme fantástico, Capitão Fantástico, para vocês terem uma ideia. Eu quero aqui me despedir com 2 dicas de leitura para parte da população brasileira que é culta e não curta, que é a revista Conhece-te, agora do mês de junho, começou a ser distribuída hoje. E nestes dias, onde nós estamos precisando de leveza, eu tenho aqui o livro de um escritor muito bom, de um poeta lá de Paranaguá, do Paraná, Abdul Assaf, chamado Escriba da Alma. Então, neste canal vocês podem me perguntar que eu darei os contatos, o acesso. Um livro de poesias muito bom para os nossos dias, para nos trazer um pouco de leveza. Ok? Espero que a conversa tenha sido boa. Peço para que vocês comentem aqui este vídeo, porque eu não quero ser o dono da verdade. Um filósofo sempre se propõe a problematizar alguma questão. Eu gostaria muito de ouvir os comentários de vocês, suas críticas, suas opiniões em contrário também são importantes. E eu gostaria que se inscrevessem neste canal e também ativassem os sininhos das notificações, ok? Boas coisas e até a próxima!